sou Gracilene Félix Medeiros, sou professora de língua portuguesa do Campus Boa Vista e fiquei à frente da Comissão Setorial de Avaliação entre 2021 e 2023. Hoje vou falar sobre a Comissão Própria de Avaliação, CPA. Então, nós temos a Comissão Própria de Avaliação, CPA, e a Comissão Setorial de Avaliação, a CSA. Essas comissões, elas trabalham com o processo de autoavaliação institucional. Então, vamos começar falando sobre isso. O que seria a autoavaliação institucional? Então, o que é avaliação institucional? A avaliação interna, ou autoavaliação, é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Então, é um processo de reflexão. Então, nós temos um momento em que ocorre essa autoavaliação para que possamos refletir sobre o funcionamento da instituição e a melhor forma de ofertar a educação na instituição. Seguindo, para tanto, essa autoavaliação, essa avaliação institucional, ou também chamada de avaliação interna, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica os pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. A avaliação interna, ou autoavaliação, é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de análises, interpretação e síntese das dimensões que definem a instituição. Então, nós temos uma estrutura educacional que é observada a partir de eixos, Esses eixos possuem estruturas e essas estruturas, essas dimensões são avaliadas de forma cíclica. Todo ano é aplicado um instrumento de autoavaliação interna e esse instrumento vai ser analisado, os dados obtidos vão ser analisados para que a gente possa ter uma noção do funcionamento dessa instituição. As etapas da avaliação, do processo de avaliação interna, se divide em, primeiro nós temos uma estrutura documental, nós temos os documentos que vão regular esse processo de aplicação, esse processo de análise, esse processo de construção do relatório, mas ele tem uma estrutura cíclica. Então, primeiro nós temos a constituição, como eu começo esse processo? Eu começo com a constituição da CPA. Essa constituição da CPA, ela se dá através de um processo eleitoral. Nós temos uma eleição. E aí, a CPA é constituída. Essa CPA, após a sua composição, ela é regida, ela tem um regimento interno que vai direcionar o nosso regimento. Ele determina um prazo de 3 anos para cada comissão. Depois, essa comissão vai ter a definição dos seus objetivos, estratégias, metodologias, recursos e os calendários das ações avaliativas. Como isso vai ser aplicado durante esse período. Então, todo ano nós temos um processo de autoavaliação. E a gente também, além da aplicação desse processo avaliativo como um todo, tem um processo de sensibilização e devolutiva. Processo de sensibilização para que as pessoas, os atores que constituem a instituição como um todo, os docentes, os discentes, os membros externos, os servidores de uma forma geral, tanto os docentes como os técnicos, participam desse processo, mas para que eles possam participar desse processo, tem um processo de sensibilização, apresentando o que é a autoavaliação institucional, apresentando o que é a comissão que direciona esse processo como um todo, para que as pessoas possam participar da melhor forma possível. Então, a sensibilização e a devolutiva consiste em quê? Busca informar o resultado da última pesquisa, é a devolutiva. Busca envolver a comunidade acadêmica, isso com a sensibilização, na construção da nova proposta avaliativa e nas ações da CPA.
Nós temos essa etapa, né, de desenvolvimento de uma forma cíclica. As ações são apresentadas de uma forma cíclica. Então, primeiro tem as realizações das reuniões, da comissão, a sistematização das demandas, o que é que precisa ser aplicado, né? Então, a gente vai começar com o processo de sensibilização, depois de elaboração desse questionário, do instrumento de autoavaliação, aplicação do questionário, por fim, análise e elaboração do relatório. Quando ocorre, né, esse processo da elaboração do relatório, a entrega do relatório, nós temos o processo de devolutiva, fechando esse ciclo da aplicação do questionário do processo de autoavaliação. Então, realização de reuniões, sistematização de demandas, construção da proposta de processo de avaliação com calendário, plano de ação, projeto de avaliação, regimento interno, composição dos grupos de trabalho, construção do instrumento para coleta de dados, né, que é o questionário, definição da metodologia, análise dos dados, né, qual a escala que vai ser usada, qual instrumento, qual suporte, né? O nosso instrumento hoje ele se encontra no SWAP, mas nos anos anteriores, 2021, 2022, foi realizado via Google Forms. Então, agora a gente tem essa aplicação através do SWAP. A definição das condições físicas e de pessoal e a aplicação do instrumento uma forma concreta. Depois a gente tem a consolidação, elaboração e divulgação e análise final. Então a gente tem a sistematização dos dados obtidos, a análise e elaboração do relatório, a publicação desse relatório, né, é enviado para o MEC, e a discussão e a apresentação dos resultados. Então, nós temos um processo de autoavaliação que ele é cíclico. Então, todo o processo começa com a construção do instrumento. Isso se dá em meados de agosto, entre agosto e setembro. Então, vai ocorrer ações públicas, né? Desenvolvido link para que a comunidade participe. São realizadas reuniões para que a comunidade acadêmica possa apresentar as questões acerca daquilo que realmente precisa ser avaliado. Depois dessa construção, dessa consolidação do instrumento, a aplicação desse instrumento. Entre outubro e novembro, nós temos a aplicação desse instrumento. Após a aplicação do instrumento, com base nos dados obtidos, vamos para o processo de análise dos dados. Seguindo as escalas apresentadas, a gente pode mensurar a partir das porcentagens, a partir dos números absolutos, os resultados acerca da avaliação. E depois que a gente analisa, a gente constrói o relatório. Esse relatório é apresentado ao MEC, apresentado ao COUD, ao CONSUP, que são os nossos colégios superiores, apresentado à comunidade, né, aos atores da instituição, tanto aos docentes e técnicos, quanto aos discentes, aos alunos. Então, a gente tem esse processo de devolutiva. Terminando a devolutiva, a gente conclui esse ciclo de autoavaliação referente àquele ano especificamente. Então, todos os anos vai ocorrer esse processo. E aí, ele começa da mesma forma. Aplicação, elaboração do questionário, aplicação do questionário, análise, elaboração do relatório e devolutiva. Isso faz com que, anualmente, a gente possa avaliar como a instituição está funcionando, o que é que está dando certo, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aquilo que precisa ser melhorado. E a partir disso é estabelecido, é construído um plano de melhorias. Esse plano de melhorias é para que a gente possa observar se aquilo que foi apontado no instrumento como algo que foi avaliado de uma forma insatisfatória, se aquilo está realmente melhorando, se a gente conseguiu êxito. Então, essa é a proposta geral da autoavaliação institucional. Mas o que é avaliado, né? Eu falei do ciclo, eu falei a forma que a gente aplica esse processo, né? Então, a gente tem algo cíclico, mas o que a gente avalia dentro da instituição? Então, nós temos 5 eixos que estruturam o processo de avaliação, é o que vai nortear a elaboração desse instrumento. Então, nós temos 5 eixos. 1, planejamento e avaliação institucional. Então, é a própria CPA
né, toda a estrutura, todo o planejamento que perpassa pela instituição é avaliado nesse eixo 1. Então, nosso plano de desenvolvimento institucional, nós temos a comissão própria, que também é avaliada nesse eixo 1. Então, toda a estrutura voltada para esse planejamento e avaliação é observado no eixo 1. O eixo 2, ele vai tratar do desenvolvimento institucional. Então, a gente vai ter aqui a avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, e todos os outros planos que estão atrelados a ele. Então, a gente tem uma visão macro da instituição com esse eixo 2. Já no eixo 3, nós temos as políticas acadêmicas. Então, aquelas ações direcionadas para os nossos alunos, né, para os discentes, vão estar apontadas no eixo 3. O eixo 4 fala das políticas de gestão, então são aquelas ações voltadas para os servidores, e o eixo 5 fala da infraestrutura física, então é a infraestrutura completa da nossa instituição, perpassando por todas as áreas e por todos os setores. Essa é a estrutura macro do instrumento. Então, o instrumento ele vai ter a base nessa estrutura dos eixos, mas os eixos ele tem uma subdivisão em dimensões. Então, o eixo 1, né, ele vai ter algumas dimensões. Aqui eu coloquei as dimensões seguindo uma sequência, mas elas estão relacionadas a cada eixo e, por exemplo, a dimensão 8 vai estar no eixo 1. Então, a gente tem uma diferença entre a relação de eixo e dimensão. Mas eu coloquei de uma forma sequencial para que a gente possa ter uma noção melhor observando na sequência. Então, a dimensão 1, ela fala de quê? Ela fala da missão e o plano de desenvolvimento institucional do PDI. Já a dimensão 2 trata de políticas para o ensino, pesquisa e extensão. Então, observando esse título, né, da dimensão, políticas para o ensino, a pesquisa e extensão, a gente entende que a dimensão 2, ela vai estar onde? Ela vai estar no eixo 3, que fala das políticas acadêmicas. Então, a dimensão 3 fala da responsabilidade social da instituição. A dimensão 4 fala da comunicação com a sociedade. Já a dimensão 5, das políticas de pessoal. A dimensão 6 trata da organização e gestão da instituição. A dimensão 7 da infraestrutura física. A dimensão 8 do planejamento e avaliação, como eu disse para vocês, planejamento e avaliação, ela vai se referir ao eixo 1. A dimensão 9 fala da política de atendimento aos estudantes. A dimensão 10 fala da sustentabilidade financeira. Então, o que a gente tem? A dimensão 10, né, fala da sustentabilidade financeira. A infraestrutura física, que é a dimensão 7, a infraestrutura física faz referência ao eixo 5, infraestrutura física. Então, o eixo 5, ele vai ter apenas a dimensão 7. É um eixo que tem apenas uma dimensão. Os outros, a gente tem alguma variação. A gente tem eixo, por exemplo, com 3 dimensões dentro do mesmo eixo. E aí você vai observar que observa a instituição de uma forma panorâmica. Então, você tem uma avaliação total dentro desse instrumento. E os alunos, os servidores técnicos e docentes, eles participam desse processo, tanto na elaboração do questionário, né, quando a gente começa a primeira parte do ciclo, né, que é a elaboração desse questionário, é com a participação desses atores. Eles vão apresentar aquelas questões que podem nortear ou pode avaliar essa dimensão como um todo. Então, tem uma consulta para que a comunidade possa participar da elaboração dessas questões e da construção do instrumento como um todo. Depois, né, que esse instrumento é construído, ele é aplicado. Então, a comunidade, novamente, vai participar desse processo, observando se essas questões, essa dimensão, ela vai ser avaliada de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, a escala que a gente usa é de excelente, bom, ruim, regular, ruim e desconheço. Essa escala é o que vai contemplar se a avaliação foi positiva, né? Se é uma dimensão avaliada de forma positiva ou se foi avaliada de forma negativa. Se foi avaliada de forma negativa,
ou se teve um posicionamento neutro, né? A gente precisa de uma melhoria e é com base nisso que a gente estabelece o plano de melhorias, que é aquele que deve ser aplicado para que essa situação, né, para que essa dimensão que não foi bem avaliada possa ser melhorada. Esse é o intuito do processo de autoavaliação. Então, é um processo reflexivo, é um processo que tem a participação de todos os atores, né, que compõem, que constituem a nossa instituição. E esse processo é o que não vai garantir uma educação de qualidade. Porque eu participando, eu observando, né, falo eu como nós como um todo, participando desse processo, tanto no processo da elaboração do instrumento, quanto da avaliação, né, quanto na aplicação do instrumento, eu posso sim contribuir com a minha instituição e aquilo que precisa ser melhorado, vir a ser melhorado. E assim a gente realmente aplicar e ter uma educação de qualidade. Bom, como eu coloquei para vocês, a relação de eixo com dimensão é diferente. Então, no eixo 1, eu tenho a dimensão 8, que é o planejamento e avaliação, como fora dito. No eixo 2, que fala do desenvolvimento, eu tenho a dimensão 1, que é a missão e o plano de desenvolvimento institucional, o PDI. Na dimensão 3, é a responsabilidade social da instituição. No eixo 3, né, extremamente importante para os acadêmicos, são as políticas acadêmicas. Então, tudo que tem relação com o nosso discente se encontra aqui no eixo 3. Então, as políticas acadêmicas para o ensino, a pesquisa, a extensão, a dimensão 2, né? Então, a metodologia aplicada, desenvolvida pelo professor, é avaliada nessa dimensão. Os recursos utilizados são avaliados nessa dimensão. Então, tudo que tem relação com a parte de ensino, pesquisa e extensão se encontra na dimensão 2. Já a dimensão 4, que fala com a comunicação, né, com a sociedade, e a dimensão 9, das políticas de atendimento aos estudantes, também se encontram no eixo 3. O eixo 4, que são as políticas de gestão, eles tratam de quê? Das políticas de pessoal, organização e gestão da instituição e sustentabilidade financeira. Então, a gente já observa que é voltado para o servidor. Quando você percebe isso, você vai ter a seguinte visão. No questionário, quando você está respondendo, né, ao instrumento, você vai perceber que tem questões que são avaliadas pelos docentes, técnicos e discentes. Mas nós temos questões que são avaliadas apenas pelos discentes, outras que são avaliadas apenas pelos docentes e técnicos, porque diz respeito à esfera, né, desse ator, de que forma ele participa. Então, por exemplo, a dimensão 5, política de pessoal, trata, uma dimensão que é voltada mais para os servidores, tá? E a 5, né, o eixo 5, que fala da infraestrutura física, que tem a dimensão 7, né, uma estrutura, é um eixo maior, né, até coloquei aí, nós temos, normalmente, nós temos 31 questões voltadas para eles. Nós temos a dimensão 7, que é a infraestrutura física. Todos os atores participam dessa avaliação e avalia como um todo a biblioteca, os laboratórios, a segurança, a parte de higiene e limpeza, as dimensões das salas, a acústica. Então, tudo é avaliado nessa dimensão 7, né, que faz parte do eixo 5. Bom, como eu falei de início, né, eu estava à frente da CSA, que é a Comissão Setorial do Campus Boa Vista, que trabalha diretamente ligada à comissão própria de avaliação, né? A comissão própria de avaliação é aquela que representa a instituição junto ao MEC, e as CSAs compõem a CPA. Então, a CSA, Comissão Setorial de Avaliação, corrobora para que o trabalho da CPA seja desenvolvido da melhor forma possível. Aqui nós temos o contato, né, da CSA do Campus Boa Vista. Então, fiquem à vontade para que vocês possam direcionar os questionamentos, as dúvidas ou algumas sugestões. Estamos abertos. Obrigada.